esse texto. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 31 ao 42. O tema de hoje, dentro da perspectiva que estamos tratando aqui, e vamos continuar algumas semanas ainda, estamos fazendo o roteiro da esperança. E o roteiro da esperança é também o roteiro da paixão, é o roteiro da crucificação. Não há esperança sem a crucificação, sem a Páscoa. Não há esperança de vida sem a morte. Pode parecer contraditório para muita gente, mas a mensagem do Cristo, a mensagem do Evangelho é a mensagem da paixão, é a mensagem da morte, mas é a mensagem também que produz vida. É a vida de Deus que nos é compartilhada, a vida de Jesus que nos é compartilhada. Vejamos o texto para nossa edificação, mesmo assentados. Eu estarei lendo, você acompanhe comigo o texto que diz o seguinte. Vamos, antes, porém, de lermos, vamos então falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, abre o entendimento, fala a Deus a tua igreja, é o que te pedimos em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era a preparação, pois era o grande dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como visse que estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu, e então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido para o corpo de Jesus. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. A gente, quando lê esse texto e lê diversos textos sobre a morte de Jesus, acho que boa parte das pessoas, elas não tomam ao pé da letra o que estamos lendo e o que está acontecendo. Nós estamos relatando um cemitério. E nós estamos relatando e descrevendo a narrativa de 3 homens mortos. 2 desses homens, nós sabemos pelo próprio texto, que eram malfeitores. E eles eram malfeitores a tal ponto que um deles reconhece isso. Reconhece que era malfeitor e diz sobre si mesmo: nós merecíamos essa morte. Porque não tratava-se de uma morte qualquer. Não tratava-se de uma punição qualquer. Tratava-se de alguém que estava sendo arrastado pelas ruas de Jerusalém. Tratava-se de uma situação de vexame público, de exposição pública, de alguém que é confrontado e tratado como um bandido, como a escória, de alguém
que é visto como um perigo, alguém perigoso. Jesus foi tratado como alguém perigoso, capaz de começar uma rebelião. Jesus foi tratado como sendo um blasfemo, alguém que fala contra o nome de Deus. E era, segundo a lei, algo que deveria ser feito, deveria ser enforcado. O blasfemo não tinha que ser crucificado, o blasfemo tinha que ser enforcado ou apedrejado. E todo religioso faria isso com gosto. Não importava de quem se tratasse, estavam a apedrejar, porque supunham que aquele que fora condenado pelo Sinédrio, condenado pelos principais líderes religiosos, merecia o que estava sendo feito. É interessante porque quando nós pregamos sobre o julgamento de Jesus, o que argumentam os líderes religiosos diante de Pilatos para que ele seja condenado, Jesus seja condenado, eles simplesmente dizem para Jesus, dizem para Pilatos, se ele não fosse alguém perigoso, mau, nós não o traríamos aqui. Eles não têm argumentos, eles não têm motivos, eles simplesmente criaram uma trama, eles criaram toda uma linha de argumentação vazia para condenarem Jesus, porque sentem-se ameaçados. Ameaçados porque no Evangelho de João, e a gente já viu isso, muito claramente Jesus trata a sua morte não como um fracasso em si. Olha para mim, quando o texto que você lê, como esse texto, você olha, está aqui relatando-se os restos mortais de 3 homens que foram banidos da sociedade, que estão pendurados no Calvário. Um dos motivos que eles eram pendurados era para que ficasse claro que quem se colocasse contra Roma, que quem ameaçasse o poder religioso do sumo sacerdote, de quem, de alguma forma, pudesse se colocar no caminho daqueles que eram os principais da cidade, morreriam e eram expostos e eram colocados no topo do monte, fora da cidade. Por que fora da cidade? Porque ele foi banido, porque ele é indigno, porque ele é maldito. Como vai dizer o texto de Deuteronômio, capítulo 6, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Nós olhamos para a cruz hoje e não temos nenhum problema, consideramos que ela para nós é um símbolo mais importante do cristianismo. Mas um homem antigo olha para a cruz e tem horror. Você penduraria no pescoço, num cordão, uma imagenzinha de um caixão? Porque quando você pendura no pescoço uma cruz, se você vivesse no primeiro século, seria algo parecido com isso. Porque a cruz era símbolo da morte, da maldição e de que alguém que carrega essa cruz é maldito. Os principais líderes religiosos odeiam Jesus porque ele na sua ousadia, isso irrita bastante a todos, ele diz sobre si mesmo de que ele é o Filho de Deus. Então ele é Filho de Deus, sendo igual a Deus. É por isso que a perspectiva joanina sobre a morte de Jesus não é apenas na perspectiva de um derrotado, fracassado, de uma vítima. É na perspectiva de que essa morte serve a um propósito, de que essa morte vai levá-lo a um outro estágio e de que todos aqueles que participam com Jesus dessa morte não ficarão no vazio. Quando a gente olha para o texto, nós percebemos o Filho de Deus ressuscita dos mortos, porque a vida não pode permanecer na sepultura. Mas é sábado. O texto diz que eles estão para recolher os corpos daqueles que foram mortos. Jesus está entre esses que foram mortos. Era normal que, para apressar a morte
daqueles que ainda permaneciam na crucificação, porque morrer na cruz também é uma morte lenta, é uma morte agonizante, é uma morte que propõe humilhação, mas também deterioração do físico, do estado emocional, psicológico e também daquele que está sendo crucificado. O crucificado não tem danos muito grandes, ele apenas é pendurado e a força do seu próprio corpo é que vai tirar a sua capacidade de respirar e vai destruir e levá-lo à própria morte. É o próprio corpo do crucificado que será a causa da sua morte, porque à medida que o corpo está sendo apoiado na cruz, o peso do seu corpo o puxa para baixo, e isso comprime seus pulmões e faz com que a morte aconteça por asfixia. Aquele que soprou nas narinas de Adão e disse: tenha fôlego de vida, agora tem o seu fôlego tirado. Mas é interessante que na perspectiva do texto de João, e vocês viram semana passada, Jesus diz assim, no versículo 30, ele diz: inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Ele não foi morto, ele que entregou o seu espírito. E tudo isso obedece uma lógica do evangelista João. E hoje eu quero falar com você sobre isso, sobre o sepultamento e sobre o silêncio de Deus. Olha que tema: sepultamento e silêncio. A gente, ao anunciar um tema desse para qualquer um que não tenha familiaridade com o texto da Páscoa, pode ficar até assustado. Falar de sepultamento, falar do silêncio de Deus. Aliás, Deus se cala. Há um silêncio na divindade, ele se cala. E por que ele se cala? Se Deus se cala, por que se cala? Qual o propósito de se calar? Nós temos, por vezes, aquela mentalidade popular que diz pra gente: quem cala consente. É meio aquele que é indiferente, né? Não está nem aí. Calou-se por quê? Calou-se porque não quer opinar. Calou-se porque não tem interesse em defender nenhuma posição. Calou-se porque não se importa. É essa a ideia que por vezes é nutrida em nosso coração, ainda que inconscientemente com relação a Deus. Deus se cala, Jesus grita, ele diz: Deus meu, por que me desamparas? Não se ouve aquela voz dos céus, como se ouviu no batismo, quando Jesus foi batizado. Nós sabemos o texto, nós conhecemos a história, nós ouvimos tantas vezes, quando há batismo, que Jesus, ao ser batizado, foi acolhido pelo Pai. O Pai diz: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Eis o meu filho amado. Ouve-se uma voz dos céus, todos escutam, todos sabem que Deus haveria de agir com misericórdia para com o seu filho. Mas agora não tem uma pomba que desce do céu para afirmar: esse era o filho de Deus, esse era de fato um justo. O que há aqui no texto o tempo todo é o silêncio. Não se fala em Deus. Deus não é citado. Deus não é citado. Pode ler. O texto não fala que Deus, ele não fala de uma ação de Deus. Ele não fala que Deus fez algo. Ele está em silêncio. O sepulcro de Jesus, a morte de Jesus e principalmente o sábado. O sábado é mais intrigante do que a própria sexta-feira e o domingo. Porque na sexta-feira eles têm aquele golpe imenso que é a morte de Jesus, mas no sábado ele continua morto. Ele continua morto. Ele não ressuscita no sábado. Sábado é um dia triste. Sábado é um dia em que a morte permanece vitoriosa e Deus calado. Sábado é um dia
em que todos nós, como passamos pelo nosso sábado, o nosso sábado pascual, é um tempo que a gente precisa refletir sobre ele e sobre o que ele significa. Para a gente, a primeira lição que a gente precisa aprender é que há momentos, sim, que Deus se cala, sim. Há momentos em que Deus se cala, sim. Mas isso não significa que ele não se importe. Então olha para mim, pense por um momento. O fato de Deus se calar não significa que ele não se importe. O seu filho está morto, o seu filho está para ser sepultado, o seu corpo está ali já esperando e caminhando para deteriorar-se. Eles precisam enterrar o corpo de seu filho. Nada pode ser feito naquele momento e nada é feito da parte de Deus. Deus apenas está calado. Eu sei que isso perturba a gente. Eu sei que uma das piores coisas que perturbam o homem é o silêncio de Deus. É quando Deus não responde a nossa oração. É quando parece que a gente fracassou e Deus não está absolutamente preocupado com o nosso fracasso. É quando nós vivemos tempos sombrios, mas nós não sentimos nada, nenhuma ação da parte de Deus. Parece que os céus estão vazios ou que eles são de bronze, que Deus não vai agir. Mas eu quero te mostrar que o fato de Deus, nesse momento, não fazer nada, não agir, não socorrer o seu filho, não agir em favor dele, não significa que ele havia abandonado o seu filho. A ideia nossa, como eu falei, é às vezes de que quem cala consente, de quem cala não se importa, de que Deus não se importa de fato com a morte do seu filho. Eu quero dizer a você, meu irmão, a partir desse texto que nós lemos e de tudo que está contido no texto sagrado, que Deus pode se calar, mas jamais Deus ficará indiferente à morte do seu filho, ao sofrimento do seu filho, porque isso tornaria Deus alguém que não se importa com a dor daquele que ele mais amava. Jörg Moltmann, um teólogo alemão, ele diz que Deus precisa sofrer, porque Deus que não sofre não ama. Deus não sofre porque há nele uma falta. Deus não sofre porque há nele uma carência. Deus não sofre porque não haja nele o poder de controlar a história. Deus sofre porque ele escolheu estar ao lado do que sofre. É diferente. Deus se calou, mas não está indiferente à dor de Jesus e à sua própria morte, porque o Deus de misericórdia, o Deus apaixonado pela humanidade e pelo seu filho, ele se importa a tal ponto que a única coisa que ele faz é permitir que a morte de Jesus aconteça, a fim de que em breve ele possa ser glorificado. Deus não está indiferente à morte de seu filho. Ele observa, ele controla, ele sabe que há um propósito, ele sofre a dor da perda. Qual o pai que não sofreria pela perda de seu filho, ainda que soubesse que há um propósito nisso? Qual a pessoa que, tendo amado, como o texto vai dizer no capítulo 17 de João, que Deus o amou, que ele, Jesus, tantas vezes vai dizer no Evangelho de João, eu e o Pai somos um. Quebrou-se a unidade da Trindade. O Filho está morto. Deus se calou. Mas saiba que mesmo quando aparentemente Deus está calado, nada acontece, as coisas vão de mal a pior, nós não sentimos nada reagindo às nossas orações, saiba que a fidelidade e o cuidado de Deus por nós não pode e nunca será desfeito. Deus está velando pelo seu filho e irá no domingo levantá-lo dos mortos. Depois do sábado chega o domingo da ressurreição dos mortos. Talvez hoje seja o seu sábado.
Talvez hoje seja o dia que Deus está calado para você. Talvez hoje seja o dia em que você não sente a presença dele. Talvez hoje seja o dia da aridez. Talvez hoje você desconfie da misericórdia, do cuidado do Senhor. Talvez hoje você ache que não está sendo cuidado como deveria, que as coisas estão caminhando de forma aleatória e de forma ruim, desfavorável para você. Mas eu quero dizer que o Senhor de toda a glória, o Deus onipotente, o Deus transcendente, também é o Deus de misericórdia e graça. A palavra de Deus diz que ele não poupou o seu filho, porque o amor dele é imensamente grande por todos nós. O sacrifício de seu filho obedece um propósito: salvar a sua vida, salvar a minha, morrer por mim, morrer por você. Deus se calou naquele momento, como aparentemente pode estar calado agora, mas Deus o levantará da sepultura. Você pode sentir-se morto agora, ossos ressequidos, a vida amarga, as coisas caminhando de mal a pior. Sepultura é o que está à sua volta. Morte é o que você sente, cheiro de morte à sua volta. Gente que está vivendo como um morto-vivo, situações em que você se sente completamente perdido. Você pode achar-se nessa hora, dessa forma, como Jesus estava, numa sepultura. Numa sepultura. Os seus amigos o abandonaram. Se você ler o texto, e nós lemos aqui no versículo 38, diz: depois José de Arimateia, um discípulo que ocultamente não era um discípulo, que professava claramente para as pessoas saberem que era um discípulo de Jesus, ele vem de forma oculta, assim como Nicodemos, aquele que havia procurado Jesus à noite. Os dois discípulos que vão amparar Jesus são dois discípulos que não têm coragem de assumir que são discípulos de Jesus. E os que eram discípulos de Jesus fugiram. Ele não apenas tem um Deus que se calou, ele tem amigos e todas umas circunstâncias que estão contra ele. Sabe o que a gente precisa tirar disso? Esperança, meu irmão. Esperança de que a vida pode levar você ao mais alto grau de abandono. As coisas podem se tornar insuportáveis. As situações podem esmagar você de tal forma que você olhe para o lado, você olhe para frente e nada veja, a não ser o silêncio de Deus, o abandono das pessoas, a crise da existência, o sentimento de que você fracassou, de que sua vida deu errado, de que você não vai mais conseguir o que tanto almejava. O que é esse sepulcro, senão aquele lugar que engole as pessoas, engole os sonhos, engole a vida, engole as perspectivas que nós planejamos de futuro, porque a morte varre da gente a esperança. Jesus está morto, Deus está calado, as pessoas o abandonaram, mas no dia seguinte é dia de domingo. Dia de domingo é dia da ressurreição. A gente não pode ficar preso no sábado. A gente não pode achar que o silêncio de Deus é porque Ele nos abandona. Não podemos achar que Deus é indiferente, que Deus não se importa, porque o silêncio de Deus cumpre um objetivo, que é na morte de seu Filho, Ele glorificará o seu Filho e salvará a nós. Há males que chegam a nós que parece que irão destruir a nossa vida. Há circunstâncias que nós experimentamos que parece que não vão mudar. Quando você estava no hospital, quando nós vivemos situações difíceis, nós achamos que o mundo vai cair, que as coisas não vão mais voltar para o lugar,
que as situações são impossíveis de serem mudadas, mas eu quero dizer para você que depois do sábado, da morte, do silêncio, vem o domingo da ressurreição, da vida, da esperança daqueles que esperam o dia de domingo chegar. Porque aqueles que morrem no sábado, que se entregam no sábado, que não mais acreditam no Deus Todo-Poderoso, que simplesmente se encolhem, não verão o domingo chegar. Sabe o que essa esperança precisa produzir em nós? Confiança no Deus que permite a morte de seu filho, mas jamais o abandona. Você pode achar que está sozinho agora. Você pode achar que nada vai mudar na sua vida agora. Eu quero dizer para você que você precisa, primeiro, confiar no seu Pai. E de que o seu Pai, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que permitiu a morte dele e que se calou por um tempo, uma hora ele irá se levantar e se levantará em seu favor. Ele se cala agora, mas num certo momento ele irá agir em seu favor. Não há mal que dure para sempre. Não há angústia que permaneça por toda a vida. Você e eu precisamos crer e confiar na misericórdia e no cuidado do Senhor. O silêncio de Deus não é o abandono dele. E mesmo o abandono daqueles que nós amamos e confiamos não pode nos destruir. Meu irmão, aquilo que você não tem, não adianta você chorar. Aquilo que você perdeu, não adianta você ficar toda uma vida lamentando aquilo que você perdeu. Aquilo que você perdeu, peça a Deus para restituir na sua vida. E aquilo que for melhor para você, Deus vai restituir. Aquilo que Ele não restituir, é porque era melhor você não ter. Aquilo que Deus está te dando, você tem condições de viver, porque Deus dá tudo a nós que nós precisamos para viver e viver bem. Pare de olhar para trás e simplesmente lamentar por as coisas que você perdeu, por aquilo que você não tem, por aquilo que está trazendo desgraça para a sua vida agora. E comece a pensar naquilo que você pode construir, naquilo que você pode fazer, naquilo que Deus já tem feito por você, na esperança que está no Evangelho da ressurreição dos mortos. Deus já fez por você tudo o que era necessário para você se levantar, para você crer, para você tomar banho, lavar o rosto, começar a viver uma vida nova, começar a sonhar, começar a construir coisas novas na sua vida, parar de olhar para todas as desgraças desse mundo, porque isso não levará você a lugar algum, e começar a pensar: amanhã é segunda-feira, eu tenho um trabalho, vou trabalhar. Se não tenho trabalho, vou procurar trabalho, vou viver minha vida, vou reconstruir minha história, vou refazer meus sonhos, vou acreditar que depois do sábado tem domingo, e depois do domingo para nós aqui tem segunda-feira de acordar cedo e trabalhar muito. Quem tem trabalho, diga amém. Oh, meu Deus do céu. Quem tem trabalho é bom. E quem pode ficar em casa e chega a renda, melhor ainda. E quem tiver nessa, me avisa. E arruma algo para mim. Também que eu quero poder, que a renda chega. Eu não tenho coragem de fazer isso. Inquieto em casa vou ficar, não adianta. Meus irmãos, minhas irmãs, ao invés da gente bancar o coitado, ficar limpando e lambendo feridas, Deus levantou Jesus dos mortos. Deus levantou Jesus, Ele pode levantar você. Ele pode levantar você. O que você está vivendo hoje não é morte, você está aqui, está vivo. Jesus estava morto, o corpo dele está sendo arrumado, eles estão arrumando o corpo de Jesus. Eu não sei por que a gente trata esse texto de forma tão diferente do que ele deveria ser tratado, porque eu, toda vez que vou ao cemitério, tenho que ver o corpo sendo arrumado, isso me impressiona.
O texto relata o tempo todo um corpo sendo arrumado, sendo perfumado. Aquele homem estava morto. Jesus estava morto. No sábado, Jesus estava morto. No domingo, Deus o levantou dos mortos. Hoje, você pode estar morto, mas Deus vai levantar você. Os seus ossos podem estar secos. A sua vida pode estar seca. Você pode sentir-se assim. É o que você sente. É como você se vê. Mas comece a se ver diferente. Comece a pensar que o Deus que te salvou para a vida. De que Ele mudou a sua história. De que coisas grandes vão acontecer. Sim, não pode ser apenas uma frase de efeito. Não pode ser apenas um pensamento que às vezes toma conta da gente. Nós precisamos saber que a ressurreição dos mortos trouxe poder sobre a vida, trouxe poder sobre a morte, trouxe poder sobre o diabo. Nós somos vencedores porque Cristo venceu a morte por nós. Não estamos na sepultura, estamos de pé e a cada dia podemos nos levantar para a glória do nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. É isso, meu irmão. Não sinta pena de você nem de ninguém. Não no sentido de que a outra pessoa permaneça daquela forma. Cuide daqueles a quem você ama. Cuidado não é pena. Compaixão é coisa boa. Tenha compaixão. Ame a si mesmo. Ame a si mesmo. Cuide de você, cuide da sua vida. É coisa boa cuidar da vida da gente. Sempre gosto de cuidar da minha vida. Às vezes eu vou na casa de alguém, da minha família, fico um tempo sem ir, começa a me contar a vida de todo mundo, o que está acontecendo, fulano, não quero saber da vida de ninguém. Eu acho que eu sou mal educado. Eu sempre falo isso. Mas eu não acho que é ser mal educado, eu acho que é ser claro. Eu não quero saber da vida de ninguém. Não no sentido de especulação. Não no sentido de me interessar por banalidades, por trivialidades. Eu quero saber aquilo que me importa para ajudar, para construir, para viver. Se foque nisso. Não se preocupe com bobagem, não perca o seu tempo com ninharias. Não viva uma vida medíocre, olhando para os outros, pensando no que está acontecendo lá fora, acordando de madrugada para ver o que estão fazendo. Viva a tua vida, erga-se do chão, viva com o teu Deus, supere as suas lutas, supere as suas dificuldades. Para de ficar olhando para trás, olha para frente. A gente precisa olhar para frente, precisa sorrir. Pessoas não estão sorrindo mais, vocês estão sem máscara agora. Quero ver o sorriso de vocês. Gente, vamos sorrir. Vamos acreditar. Vamos acreditar de novo. Vamos mudar esse mundo. Vamos mudar de vida. Cristo está vivo. Ressuscitou dos mortos. Você também. Você também. Você também. Vira para o irmão que está do seu lado. Oh, que coisa boa, a pandemia está indo embora. Diga para o seu irmão, vira para o seu irmão aí. Escolhe um irmão aí. Você está vivo, diga para ele. Jesus te levantou dos mortos. Começa a viver bem. Fala para ele, começa a viver bem. Diz mesmo. Para de reclamar. Se for marido reclamão, aproveita para falar com ele. Se for esposa reclamona, fala para ela. Para de reclamar da vida. Sua vida é boa. Sua vida é boa. A sua vida é boa. Meu Senhor, você não acredita nisso não? A vida da gente é boa. Olha onde a gente está. Olha onde a gente está. Na casa do Pai. Ar-condicionado ligado. Água gelada. Coisa boa, música boa, Deus sendo glorificado, gente cheirosa do seu lado, coisa boa, trabalho amanhã para você, tem trabalho para você. Se não tem, vamos orar aqui, porque vai abrir porta, vai ter trabalho para você. Você tem uma vida boa.
a despeito das perdas que nós também temos, que são muitas. Mas se a gente colocar a cabeça, as coisas, nas coisas que destroem a gente, destrói e destrói e destrói. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos olhar para o domingo da ressurreição, para o domingo da vida.